Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E nosso coordenador geral, tanto do canal como também do impresso, do jornal impresso, do jornal online, nosso site, José Augusto, que nos dá a honra de estar aqui nos ajudando todos os dias. José Augusto, quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, quando a gente fala assim, que a pessoa ela está na área criminalista, normalmente o telespectador ele fica mais assim, ligadão, né? Porque falou de crime, meu Deus do céu, sola. E quando a gente fala também que o cidadão é especialista no tribunal do júri, quer dizer, falou-se de justiça, a gente sempre fica mais atento. Então, uma honra para nós receber aqui no estúdio o Dr. Hélio de Oliveira Aquino. E eu vou começar, é um prazer estar aqui conosco, doutor. José Augusto, é um prazer, é todo meu. Prazer, Eliane, também estar aqui no programa Visão Geral, no Canal 14. Com muita alegria que eu recebi o convite. Espero que a gente possa bater um papo para que os telespectadores possam entender um pouco mais da advocacia criminal e do Tribunal do Júri. Ô, José Augusto, antes de a gente entrar na pauta, vamos falar um pouquinho sobre a vida do doutor Hélio? Quem é o doutor, né? Vamos falar como que chegou até aqui? Como que você chegou até aqui? Anapolino, como que é? Vamos falar um pouquinho da sua história? Tá, Eliane, eu sou filho de Anápolis, nascido e criado aqui na cidade de Anápolis, filho de um construtor civil e de uma servidora pública, trabalhou na prefeitura por vários anos a minha mãe, com muita dificuldade, com muito empenho, a gente conseguiu estudar e nos tornar advogado. E a partir de então, eu veredei pela área criminal, apaixonado sempre pelo Tribunal do Júri. No 10º período, quando eu estava ali saindo da faculdade, a OAB, através da Escola Superior de Advocacia, fez um concurso de júri simulado, onde várias faculdades do estado de Goiás participaram e credenciaram-se para disputar a etapa nacional em Brasília com faculdades do Brasil inteiro. E nós, nessa oportunidade, nos sagramos campeões goianos de júri simulado aqui pela Escola Superior de Advocacia. E só que, infelizmente, quando a equipe foi disputar a etapa nacional, eu já estava credenciado na ordem que eu já havia passado na UAB, não pude disputar a etapa nacional com os meninos, mas somos campeões estaduais de júri simulado pela Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás. Viu aí? Bacana. E daí, se casou, mora aqui em Anápolis. Casado há 14 anos, pai de 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, a esposa Vanessa, moramos aqui em Anápolis e, assim, a cidade que a gente é apaixonado, que a gente ama é aqui, então acho que é aqui que a gente tem que desempenhar o nosso trabalho e colaborar de alguma forma para a sociedade anapolina. Certo. Vou começar perguntando ao doutor Hélio, uma pergunta que deu polêmica, e como eu gosto de uma polêmica. Eu sei disso, Deus. Eu perguntar a ele de um fato acontecido em Aparecida de Goiânia. Explica para o nosso telespectador, por favor, o que é que aconteceu? Parece que teve uma agressão de um profissional da área de direito, foi isso? Sim, José. Infelizmente, na semana passada, na quarta-feira, nós tivemos um episódio muito triste no complexo de Aparecida de Goiânia. Um colega, quando estava naquele local para visitar o seu cliente, ele, ao passar no Boriscan é aquele aparelho onde se passa para saber se tem algo de metal ou algo ilícito com a pessoa que está ali. O policial penal que estava no comando daquele Boriscan indagou ao colega advogado se ele tinha mais alguma coisa dentro do seu bolso, ele falou que não. Ele insistiu que ele tinha alguma coisa no bolso, ele falou, olha, não tem, passa de novo no Boriscan para você ver. E aí, a partir desse momento, começaram-se as agressões. O policial se alterou. Por enquanto, verbais. Aí, no início, verbal. Se alterou, perguntando ao advogado quem que você acha que você é, quem que está pensando que você é. E aí, naquele bate-boca, infelizmente, o policial penal deu 2 coronhadas na cabeça do advogado criminalista, algemou esse colega, colocou ele de joelhos com a pistola apontada na sua cabeça, na presença de outros colegas advogados, e infelizmente teve essa situação. O colega representou contra esse policial penal, abriu um boletim de ocorrência porque
a Comissão de Prerrogativas do OAB esteve no local, encaminhou esse colega para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia e, estranhamente, José Augusto, o delegado não quis registrar o flagrante. Mas por quê? Ô, Dinamarca! Não explicou o porquê. Mas aí o colega chamou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência, fez tudo certinho, e esse policial penal agora está sendo responsabilizado por lesão corporal grave, e a OAB espera do senhor governador do estado de Goiás. Na sexta-feira, inclusive, a OAB fez uma manifestação à frente da Secretaria de Segurança Pública, cobrando um posicionamento do senhor Ronaldo Caiado e também da Diretoria Geral Penitenciária, porque é inadmissível que um profissional seja tratado dessa forma, José Augusto. Eu fico imaginando, se eles tratam dessa forma um advogado criminalista, um advogado, não, independentemente de ser criminalista ou não, que está ali para trabalhar, que saiu de casa para trabalhar, imagino que eles não fazem com os familiares daquelas pessoas que estão ali, com aquelas pessoas que estão reclusas lá dentro. Então, acho que a gente merece um pouquinho mais de respeito, independentemente da posição que nós nos encontramos. Aquelas pessoas, elas têm que colocar na cabeça que elas são agentes e servidores públicos. O nome fala, servidor público, ela está ali para servir ao público, né? Então, acho que é inadmissível acontecer o que aconteceu com um colega em Goiânia, e a gente não pode aceitar ações como essa de forma nenhuma. Pois essa pergunta que eu vou fazer é porque a gente já viu isso no Brasil. Tem outros exemplos. O delegado foi promovido? Não. Ainda não. Mas que coisa, José Augusto. Mas, sério, esse delegado não teve nenhum, assim, um comunicado, tipo, como fala? Uma advertência. A OAB cobrou da Secretaria de Segurança Pública um posicionamento e uma resposta desse delegado explicando por que ele não quis registrar o flagrante, né? Porque foi logo após acontecer os fatos e ele simplesmente falou que não iria registrar o flagrante. Então a OAB já se posicionou nesse sentido e estamos aguardando uma resposta da Polícia Civil. E esse seu colega que recebeu 2 coronhadas, sangrou, teve que dar ponto, como é que é? Não chegou a sangrar, mas ficou com um hematoma muito grande na testa. Chamado galo. Exatamente, o galo. Ficou muito grande, e teve uma ferida pequena na nuca, aonde foi a 2ª coronhada. E nem apresentando ferimento houve... Não houve o registro. Por parte da Polícia Civil, não. Por parte da Polícia Militar, sim. Aí teve que fazer o exame de corpo de delito. Sim, tudo, né? Ele foi para o IML, passou pelo exame de corpo de delito e está sendo instaurada uma ação criminal contra esse policial penal por lesão corporal. Né? E aí o que mais me intriga, José Augusto e Eliane, é que a resposta da Diretoria Geral Penitenciária o funcionário foi afastado por 60 dias para averiguações. Mas continua recebendo. Continua recebendo. Que bela pena, né? Vou ficar em casa tomando minha cervejinha, vendo televisão e recebendo dinheiro caindo na conta. Isso acontece com juízes, promotores, né? Exatamente. E políticos, né? Principalmente. E o Maduro está aí. José Augusto. E hoje, o seu trabalho, como é o seu dia a dia? Ia perguntar, José. Eu queria reforçar essa pergunta sua. Porque ele é especialista em tribunal do júri. É o dia a dia dele. Como é que é esse tribunal do júri? O que é isso? Tá, José Augusto, para que as pessoas entendam. O tribunal do júri é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ou auxílio ao suicídio. Então, esses 5 crimes, inteligentemente, o legislador tirou da mão de um juiz togado, de um magistrado que fez um curso de direito, passou no concurso. Então, inteligentemente, o legislador tirou da mão desse juiz a competência para julgar esses crimes e passou para que a sociedade possa, então, julgar um de seus pares. Então, o Tribunal do Júri julga esses 5 crimes e o conselho de sentença é formado por pessoas da sociedade. Ou seja, pessoas de conduta reta, ilibada, sem nenhuma mácula na sociedade, são escolhidas para servir ao conselho de sentença e ali, então, decidir o futuro daquele que está sentado no banco dos réus. Doutor Hélio, deixa eu fazer uma pergunta aqui de leigo, mas de burrinho também. Quando se forma o Tribunal do Júri,
aquelas pessoas ficam expostas junto com o criminoso, não fica? O conselho de sentença, sim. O conselho de sentença fica na presença do acusado. Pois é, não se pensou, não, porque eu não sei, determinados locais do Brasil é extremamente perigoso. Não teria jeito de fazer aquele esquema de colocá-los, o vidro espelhado, se não estiver enganado a nomenclatura, aonde o cidadão vê o criminoso, mas o criminoso não vê os cidadãos, porque a gente sabe que acontece algumas coisas, não, doutor? José, eu ouso a discordar de você nesse sentido. Porque acho que hoje, no meu entendimento, o tribunal do júri é o maior exemplo que nós temos de democracia no nosso judiciário. José Augusto, eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu manifestação contra ato político? Já, demais. Você já viu manifestação sindical contra algum movimento de alguma área trabalhista? Demais, não já? Nossa, é quase todo dia, né? Você já viu um movimento, uma reclamação, uma passeata, uma reunião contra um resultado do conselho de sentença do tribunal do júri? Não, que eu saiba, não. Não existe. A sociedade, ela se apetece com o resultado daqueles seus. Mas o cidadão não fica exposto ao criminoso ali, amanhã depois fico lá 30 anos, o cidadão fica 30 anos preso. Eu ajudei a colocá-lo na cadeia. Mas aí é que entra o sigilo das votações. E eu ia chegar nesse ponto. Porque a votação, ela é sigilosa. Como é formado o conselho de sentença? A cada temporada das sessões plenárias do Tribunal do Júri, são convocadas 25 pessoas que são inscritas e são convocadas. Essas 25 pessoas, todas as sessões plenárias, elas se dirigem ao fórum. No início da sessão é feita uma chamada, onde no mínimo 15 têm que estar presentes. E aí há um sorteio. Dessas pessoas presentes. Dos 25, tira 15. Não. São 25, tem que ter no mínimo 15 para se instaurar a sessão. Tá. Para não dar isso que a gente chama de estorno de urna. Porque cada parte, advogado e acusação, ele tem o direito de recusar 3 pessoas, imotivadamente. Isso nunca ninguém falou na televisão, viu? Imotivadamente. Ou seja, eu posso recusar alguém sem motivar a minha recusa. Olha, sorteou o nome do José Augusto. Eu recuso, excelência. Então você não vai fazer. Nada contra essas pessoas, E então, desses 25 ou desses 15, são escolhidos 7 que vão compor o conselho de sentença. Desses 7, na votação, antigamente, antes da reforma do Código Penal, se abria os 7 votos. Contava-se os 7 votos. Então ficava muito fácil saber quem votou para condenar e quem votou para absolver. Mas aí, buscando preservar esse sigilo e buscando preservar a pessoa do jurado, hoje não se abre mais a totalidade dos votos. Então se abre a maioria. Legal. Então se eu chegar, por exemplo, sim, 4 votos a favor de condenação ou absolvição, eu não vou abrir os outros 3. Já deu maioria. Assim eu não vou ficar sabendo quem votou sim e quem votou não. Perfeito. Antes da gente fazer as nossas considerações finais, José Augusto, porque o tempo hoje aqui está voando, né? Você ficou tomando café, comeu todos os pães de queijo. Te ofereceu pão de queijo, doutor? Ainda não. Pois é. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Existe um salário para a pessoa que está assim... Fala aí, José Augusto. Você fica curtindo a minha cara aí. Não, eu estou olhando o salário, porque eu, por exemplo, se me chamar para ser mesário, eu quero saber, não é 2 dias de folga, não. Todo mundo ganha menos eu. Não, tem um salário para as pessoas que estão lá trabalhando assim. Eliane, é um trabalho? Ótima pergunta. A partir como é feito hoje a escolha dos jurados em Anápolis? O judiciário manda para os órgãos públicos, para as empresas privadas ali no DAIA, e pedem que essas empresas e esses órgãos indiquem pessoas que possam servir como jurado. Certo.
É um serviço obrigatório. Obrigatório, igual na política? É um serviço obrigatório. Democracia. É democracia. Porém, há um projeto de lei tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados que prevê o pagamento do dia daquela pessoa que servir como jurado no Conselho de Sentença. Ainda não foi aprovado, está ainda em tramitação, certo. Mas eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. Ali o advogado está recebendo, o promotor está recebendo, o juiz está recebendo, então nada mais justo que o jurado também receba. Só quem está dando a cara para bater que não está recebendo. José Augusto, uma vez lá nos Estados Unidos, eu fui convidada eu não sabia nem falar inglês, mas, puxa, porque na verdade, essas pessoas elas deixam todos os seus afazeres. Por exemplo, tá acontecendo um júri em Goiânia. Desde ontem, o júri daquelas pessoas que mataram os 2 advogados no escritório em Goiânia há um ano e pouco atrás. Esse júri vai ser 3 dias. Aí a pessoa tem que ficar à disposição 3 dias. Ela não volta para casa, Eliane. Tem que ficar lá. Ela sai do fórum, vai para um hotel, porque o jurado é incomunicável, ele não pode se comunicar com ninguém. Entendi. Então ele entrega o celular para o oficial de justiça, ele sai para o hotel, ele vai ficar 3 dias sem conversar com seus familiares. Que isso? Ele não pode se comunicar. Se ele se comunicar, o júri está nulo. Então, nada mais justo que essa pessoa receba por estar ali. Tem que ter rigor mesmo, né? Sim, meu amigo, exatamente. O José Augusto. Eu estou vendo lá. Já viu aí? A nossa produção. Quando o negócio pega fogo, chama o bombeiro. Pois é. Vou deixar o doutor Hélio Aquino fazer suas considerações finais, porque realmente nosso tempo passou rápido, viu, doutor Aquino? Eliane, eu agradeço o convite, José Augusto também agradece o convite, me coloca à disposição para retornar depois para a gente possa conversar um pouco mais sobre a advocacia criminal e tribunal do júri. Isso é ótimo. Então, assim, é sempre um prazer poder colaborar com a sociedade, explicando um pouco mais, porque as pessoas às vezes não entendem como funciona ali o tribunal do júri e a advocacia criminal. Então é sempre bom nós estarmos respondendo e tirando essas dúvidas, porque... infelizmente, como aconteceu com esse colega em Goiânia, na maioria das vezes o advogado criminalista é confundido com o seu cliente. E nós temos que entender que sem o advogado não há como fazer justiça. Para condenar alguém, eu preciso de um advogado. Em nome do nosso diretor-geral, que é o publicitário Fernando Dutra, agradeço imensamente sua presença aqui no Canal 14 e agradeço também você, assinante da NET. Até a próxima.